Olá, olá, olá. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje sobre o DNA da autoconfiança. 19 horas. Todos me escutando? Bom, meu nome é Anderson Maia, para quem não ouviu falar de mim ainda. Eu sou um facilitador de performance, sou especialista em autoconfiança. Na semana passada nós começamos uma série de lives e a gente falou sobre o que é autoconfiança, que é a experiência que o indivíduo tem de si diante das circunstâncias. Portanto, é uma experiência de força, de certeza, de coesão e de principalmente união consigo mesmo. E assim que esse indivíduo ele desfruta dessa experiência de certeza, de força, que brota de si mesmo, que é intrínseco a ele, esse indivíduo então ele está credenciado a responder os desafios e não reagir a eles, né? Então essa é a principal característica. Isso é autoconfiança, o indivíduo confiar em si, né, na sua referência, independente das circunstâncias. Tem um ditado que diz que o pássaro não está preocupado se o galho vai suportar o peso dele, porque a sua confiança não está no galho, né, está em suas asas. E é assim que a gente aplica a autoconfiança nas nossas vidas também. Essa confiança ela tem que ser intrínseca do indivíduo, ela tem que vir de dentro e não das circunstâncias, se elas vão bem ou não. A nossa live de hoje a gente vai falar sobre o que não é autoconfiança. A autoconfiança é um assunto que pouquíssimas pessoas falam, é a experiência mais desejada por todos os seres humanos da Terra e que as pessoas falam muito pouco. E os materiais que você vai encontrar por aí, eles são muito generalistas. Então nós começamos essas lives para a gente começar a falar, né, nos detalhes do DNA da autoconfiança. Então, começando o nosso tópico de hoje sobre o que não é autoconfiança, isso vai te ajudar a diferenciar e reconhecer quando o indivíduo realmente ele é confiante ou ele está ali performando um personagem. A primeira coisa que você vai notar nas pessoas que elas tendem a dizer que são confiantes é uma demonstração de força, ou seja, a autoconfiança ela não é demonstração de força. O indivíduo que, em primeiro lugar, ele se sente necessitado de demonstrar que ele é forte, significa que ele está tentando se esconder, significa que ele está tentando mostrar para você uma roupagem, um personagem, significa que esse indivíduo ele é inseguro. Então ele precisa demonstrar força e fazer barulho, né? Fazer barulho para dizer para as pessoas, olha, eu sou isso aqui, eu sou essa força que eu estou te demonstrando, esse aqui sou eu. Então muitas vezes para o indivíduo que pratica essa demonstração de força, ele realmente acha que ele é confiante, ele acha que isso é o correto, né? Vou demonstrar força para as pessoas irão me enxergar, me respeitar, me admirar e me desejar. Na verdade, esse movimento ele vem da insegurança, porque a autoconfiança que é fidedigna, um indivíduo que é realmente confiante, ele não tem nenhuma vontade, nenhum impulso de demonstrar nada para ninguém. Ele se aceitou, ele está em paz na referência original dele, portanto, esse impulso de demonstrar força para as pessoas e fazer barulho, ele cessa. O indivíduo que é confiante, realmente confiante, ele não sai por aí dizendo para todo mundo que ele é confiante. Você não vai ver o cara que é confiante se gabando da confiança dele. Então, se esse cara, se esse indivíduo, se ele se gaba da sua confiança, se ele demonstra isso o tempo todo, faz questão de demonstrar que é confiante e forte, você pode desconfiar porque ele está se esforçando para fugir dos medos dele, ele está se esforçando para demonstrar para você algo que ele não é.
Então, é o oposto disso. Ele é um indivíduo inseguro, ele está tentando performar como se fosse um teatro, né, para as pessoas à sua volta. Isso é muito comum, as pessoas, elas entram em negociações, elas acham que a pessoa que vai comprar delas vai observar ela, vai investigar ela, então ela tem que demonstrar força. E ela entra na defensiva. É uma pessoa que entra nas negociações, nas situações sociais, defensiva, sempre defendendo, tenso. Agora, o indivíduo que é confiante, ele entra tranquilo, ele se aceitou, a estima dele não depende mais da experiência dos outros. A estima dele depende só da experiência que ele tem de si. Então, ele não vai mais buscar ele no olhar dos outros, no observar do outro, porque ele não está lá. Ele já entendeu que ele está na referência dele mesmo, ele não está no observar das outras pessoas. Então, o indivíduo confiante, ele vai entrar em qualquer negociação tranquilo, calmo, firme, porque ele não depende, a estima dele não está na mão do outro. Então, essa necessidade de mostrar força, ela vem da insegurança, tá? A segunda, umas coisas que as pessoas confundem muito com a autoconfiança é a teimosia. Anderson, e a teimosia? O indivíduo que é teimoso, significa que ele acredita nele, naquilo que ele pensa, naquilo que ele fala, então isso é autoconfiança? Na maioria das vezes, não. Né? A teimosia, ela não é racional. A teimosia, o indivíduo ele se apegou a uma crença e ele dispensa qualquer informação contrária a essa crença. Então, na verdade, é um indivíduo que tem a estima baixa e ele precisa acreditar nisso, porque ser desacreditado faz com que a estima dele vá sofrer. Então, a teimosia não tem nada a ver com autoconfiança. O indivíduo que é teimoso, o cérebro dele racional deixa de se engajar e ele dispensa informações úteis que ajudariam esse indivíduo a crescer na vida. Ele dispensa essas informações e aí ele fica na teimosia. Então a teimosia, o indivíduo ele perdeu o contato com a realidade, ele está agarrado àquela certeza e a estima dele está na reta. Agora, o indivíduo que é autoconfiante, ele é coeso, ele não vai, se ele olhar e ele perceber que ele está errado, ele não tem problema nenhum em mudar de direção, não tem problema nenhum em assumir que está errado, não tem problema nenhum em assumir que, olha, essas informações eu não tinha, eu não sei. Muitas vezes eu participo de situações que as pessoas fazem perguntas e eu respondo, olha, eu não sei. Mas não é um não sei que vem de inferioridade, muito pelo contrário. É um eu não sei que vem de certeza de mim, que eu não sei, eu não sou Deus, não sou obrigado a ser Deus e saber de tudo. Ninguém sabe de tudo. A gente vive num universo complexo, vasto, e ninguém sabe de tudo. Então, eu não sei, ou essa informação eu não tinha, poxa, que bacana, muito obrigado. Isso demonstra autenticidade. Isso demonstra que o indivíduo, ele se aceita como um ser humano. E que ele não precisa se agarrar com tanta força em conceitos e crenças e agarrar na teimosia, provar para todo mundo que não, eu estou certo, porque a estima dele não está mais na reta. A estima desse indivíduo não depende mais de eu estar certo ou estar errado. Então essa insistência para estar certo é um movimento para proteger a estima frágil do indivíduo. Então a teimosia, de longe, ela não é autoconfiança. Ela é uma defesa que o indivíduo ele cria o impulso de se defender de uma certeza que estar errado para ele vai atingir a frágil estima dele. Então a autoconfiança, o indivíduo que é autoconfiante, ele não tem problema nenhum em assumir que ele está errado. Não tem problema nenhum. Que ele não sabe, ele é um ser humano. Não tem problema nenhum em assumir, isso não dói, isso não vem de inferioridade, isso vem de realidade. Eu sou um ser humano. O universo é tão vasto, ninguém sabe de tudo. Eu não preciso saber de tudo para as pessoas me aceitarem, ou me virem como competente, ou as pessoas
virem valor em mim se eu souber, se eu me apresentar como um sábio de tudo. Né? Não é assim que funciona. Tá? Uma outra coisa que as pessoas confundem autoconfiança é com imprudência. Anderson, a pessoa que é imprudente é porque ela confia nessa direção? Não exatamente, porque a imprudência, o indivíduo ele está colocando a si e a outras pessoas em risco. E de novo, a coesão, a parte racional, ela não está envolvida, porque se o indivíduo ele é racional, ele é coeso, ele é tranquilo, ele está em paz com a estima dele, ele está em paz com a referência de quem ele é, com a sua originalidade, a vida dele é tão feliz que ele não precisa ser radical, ele não precisa de emoções fortes. O indivíduo que precisa de imprudência, a imprudência, ele precisa sair da linha, na verdade ele está buscando emoções. Né? Ele está fugindo da realidade dele, porque ele é vazio, ele é ausente de si, a vida dele é vazia. Então ele precisa estar colocando ele em risco, em perigo e outras pessoas para sair dali e sentir aquela adrenalina. Mas isso não é autoconfiança, isso não tem nada a ver com autoconfiança. O indivíduo que é autoconfiante, ele repousa numa referência que é original, e essa referência original lhe dá o prazer de viver, de ser ele. E aí ele não tem essa necessidade de buscar emoções fortes, de ser imprudente, muito pelo contrário, ele é racional. E as ações dele vão ser coesas, vão ser ações que agregam valor para outras pessoas, para o entorno dele, e não imprudência. A imprudência é um indivíduo que só pensa em si. Ele está só pensando nas emoções dele e ele descarta o que pode acontecer com outras pessoas. Então a imprudência, de forma alguma, é autoconfiança. Tá? É um indivíduo buscando a necessidade de uma experimentação, de um estado emocional diferente para ele sair da vida monótona que ele tem, né? Para ele fugir de si, da vida que ele tem. Então o indivíduo que é confiante, repito, ele repousa numa referência original e essa sensação de ser, de existir, de ser original, de auto-pertence, por si só já lhe propõe um prazer de viver. Isso é uma consequência natural. E aí essa coisa de buscar emoções fortes, ser imprudente, ela é inócua, não tem nada a ver com autoconfiança. Tá? Uma outra coisa que as pessoas confundem bastante com autoconfiança é personalidade forte. Anderson, eu ouço sempre as pessoas dizerem, olha, eu tenho personalidade forte, isso significa que ela é uma pessoa autoconfiante? Não, muito pelo contrário. A pessoa que fala, eu sou personalidade forte, ela está dizendo o seguinte, olha, eu sou o dono da razão. E geralmente pessoas que falam que têm a personalidade forte, elas têm uma tendência de sempre dominar os outros, ela tem sempre uma tendência de dominar o pensar dos outros, a opinião dos outros, ela nunca está errada, a pessoa ela é dona da verdade. A pessoa que diz que tem personalidade forte, ela está dizendo que quando eu sou contrariado, né, eu saio de mim, porque a minha personalidade é forte, olha só como eu sou forte. Eu vou me impor a sua verdade. Né? A minha verdade ela tem mais validade do que a sua. E as pessoas que dizem que têm personalidade forte, observa que os relacionamentos, seja amorosos ou seja negócios, é muito conturbado. Por quê? Porque nem todo mundo vai aceitar o tipo de dominação que essa pessoa traz para o relacionamento. Ela está sempre tentando dominar todo mundo, dobrar todo mundo à vontade dela, e ela vai, nem todo mundo vai aceitar isso. Então você pode esperar relacionamentos conflituosos. E a autoconfiança ela é o oposto disso, por quê? Porque o indivíduo ele está em paz com a sua originalidade, ele sabe que ele é original, que ele é único, ele está em paz, ele se aceita e ele respeita a originalidade das outras pessoas. Ele entende que as pessoas são originais, que elas não são obrigadas a pensar como ele, que elas não são obrigadas a ter a verdade que ele tem para si como verdade, elas não são obrigadas a ver essa verdade e viver essa verdade a ferro e fogo, como esse indivíduo de personalidade forte tenta impor goela abaixo,
para todo mundo. Né? Então, o indivíduo que é autoconfiante, as relações na vida amorosa ou nos negócios vão ser pacíficas, porque esse indivíduo ele valoriza a originalidade da outra pessoa. É o contrário, ele não vai... ele pode questionar, ele pode não concordar com muita coisa, mas ele respeita. E está certo, para ele não importa, não é isso que vai mexer com a estima dele. A estima dele já está segura, que a experiência que ele tem de si já é o suficiente para ele. Ele não precisa do observar e da experiência dos outros para ele validar a experiência que ele tem de si. Então, personalidade forte significa que a pessoa é narcisista. Ela está dizendo, olha, eu sou um tremendo de um narcisista. É isso que ela está dizendo. Então, você ouve sim as pessoas encherem a boca para falar isso. Olha, eu tenho personalidade forte, como se fosse um atributo de agregar muito valor. Nossa, é verdade? Sério? Significa que você é narcisista, que a sua verdade é verdade, que você é Deus. E geralmente esses indivíduos com personalidade forte, eles são os indivíduos mais difíceis de evoluir. Por quê? Porque na cabeça deles eles são Deus. Eu sei de tudo. Né? Todo mundo conhece aquele indivíduo que sabe de tudo. E ele vai sempre procurar externar os erros dele, culpar o externo, ele vai sempre justificar e elaborar explicações para proteger a estima dele e continuar na razão dele. E empurrar isso goela abaixo, a força para todo mundo. Né? Então é difícil esse indivíduo evoluir, porque ele se tranca na visão de Deus que ele tem de si, portanto ele não se enxerga como um ser humano. Ele não se enxerga que, poxa, eu posso cometer erros, não tem nada, não tem problema nenhum. Ninguém vai me julgar, se me julgar, a minha experiência é a minha experiência de mim que eu tenho que observar, não a experiência que o outro tem de mim. Não tenho que ter medo da experiência do outro em relação a mim. Observar do outro em relação a mim é observar do outro. Eu não estou lá, eu estou aqui, eu estou em mim. Então, é uma diferença muito grande de personalidade forte para autoconfiança. A autoconfiança ela é coesa, ela é tranquila e ela conquista as pessoas. Por quê? Porque quando você se aceitou na sua referência, você aceita as pessoas. Você aceita as pessoas dentro da sua originalidade. E as pessoas vão sentir que você aceita elas como elas são. Você pode não concordar com o estilo de vida dela, com a visão de mundo, mas só dela sentir que você não julga ela, que você aceita essa pessoa, imediatamente você já cria uma conexão. E de repente essa pessoa ela começa a ser mais verdadeira com você, porque ela sente que você aceita ela, porque você se aceitou primeiro. Olha que bacana. Então, quando a gente aprende a se aceitar, a gente aceita os outros também. A gente respeita os limites de cada um. Muitas vezes, eu disse isso numa palestra que eu fiz há uns 20 dias atrás. Às vezes você vai em lugares aí, em sítios bem distantes, e aí você conhece pessoas que não tiveram estudos, descalço na roça, pessoas simples, mas elas se aceitaram, nunca se abandonaram, elas estão em paz na referência em quem elas são. E você conversa com elas assim, é maravilhoso, é maravilhoso. Ela não te julga, é uma conversa gostosa de ter. Aí você vai nas cidades grandes, o indivíduo tem um monte de formação, mas ele não se aceitou, ele é inseguro e se esconde por trás de um monte de filosofia, se esconde por trás de um monte de racionalidades. Mas aí os resultados, a vida real desse indivíduo diz outra coisa. Aí ele externaliza, transfere a responsabilidade dos resultados dele, da situação dele, para o externo, para as pessoas, culpa as pessoas, para ele continuar agarrado nos títulos dele. Isso é muito comum, as pessoas elas confundem títulos com originalidade. Não tem nada a ver, o indivíduo ele pode ter 300 formações, se ele não fez esse trabalho, se ele não reside na referência original dele, ele vai usar esse conhecimento como subterfúgio para apresentar para as pessoas um ser sábio, né? Um ser que olha o quanto de títulos que eu tenho, olha os títulos que eu preciso ter para me esconder, né? Para eu posar aqui de sabidão, de bom o suficiente. Né? Então não é por aí. Né? Então não tem a ver com títulos, tem a ver com você realmente observar as suas dores, aceitar que você é um ser humano, observar, olha, aqui eu sinto dor, aqui eu me sinto impotente, aqui eu sinto inferioridade,
E observar, eu sinto isso é real, e aí observar o porquê que quando isso é tocado, quando isso acontece, eu sou arremetido nesses sentimentos. Descobrir, desconstruir, curar isso. Porque você não tem mais vergonha quando você se apresentar em qualquer situação social, de negócios, você se apresenta inteiro, inteiro, sem vergonha de quem você é. Abraçado com a sua originalidade, abraçado com quem você é de verdade, com o seu eu real. E aí, como eu disse na nossa última live, o seu falar, a sua comunicação, a sua fala, ela é carregada de força, de vibração, ela é penetrante, porque você emana a verdade. Você não está ali tentando passar uma imagem de personalidade forte, ou de sabe tudo, ou de competente, ou de bom o suficiente. Não tem nada a ver com isso. Tá? E uma das coisas que as pessoas confundem também autoconfiança é o indivíduo que se apresenta demais como o dono do saber. São aquelas pessoas que estão sempre dando palestras sem ninguém pedir, estão sempre dando conselhos para todo mundo sem ninguém pedir. Então, na verdade, isso é um movimento infantil. É um movimento infantil, essa pessoa na infância, ela não foi desejada, observada, ela não foi reconhecida o quanto ela achou que deveria ser conhecida, então ela começa a dar essas palestras e dar conselhos para todo mundo como dona do saber, como uma forma de chamar a atenção, de ser observada e desejada, respeitada pelas pessoas. Ou seja, é um movimento infantil que vem de insegurança. É uma pessoa que ela precisa estar exercitando esse personagem que é dono do saber, que é sábio e que dá conselhos para todo mundo, para ser visto, para ser, nossa, reconhecido. Isso aí é insegurança. Isso é um indivíduo que, na estima dele, ele é vulnerável. Ele não observou o porquê que ele se sente inferior, porquê que ele tem que projetar aquilo que ele não sente sobre si mesmo. Ele não sente que ele é seguro, ele sente insegurança, então ele tenta projetar uma imagem do dono do saber. Não, eu sei de tudo, eu sou o cara, eu tenho todas as formações, olha só a minha parede, quantas formações eu tenho. Mas aí você vai olhar os resultados da vida real desse indivíduo, você vai ver que não tem nada a ver com aquele monte de títulos, aquele monte de formação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é muito comum. As pessoas começam a estudar psicologia e elas se escondem por trás da psicologia. Elas se escondem por eu me formei em psicologia, estudei psicologia, li 300 livros, e ela se esconde por detrás desses livros, mas é só um subterfúgio. Se você colocar essa pessoa na parede e questionar ela, você vai ver ela sair de si, ela se deslocar. Ou ela fica agressiva, ou ela cai para um estado de impotência, de incerteza de si, e começa a gaguejar, começa a ficar insegura. Tá? Isso é muito comum. O indivíduo ele se traveste do saber, de um monte de filosofias, e usa esse conhecimento, essa racionalidade toda para se esconder. Então, a autoconfiança não tem nada a ver, eu não sei, e daí? Se eu não sei, que eu vou fazer o quê? Não é por causa que eu não sei que eu vou me recusar, eu vou me abandonar, eu vou me dissociar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não sou Deus, não preciso saber de tudo, eu estou em paz com isso. E eu estou em paz em me apresentar para as pessoas e não saber de tudo. Não tem nada a ver. Tá? Então essas coisas que a gente está discutindo aqui hoje, para ajudar a diferenciar o que é autoconfiança real, intrínseca, verdadeira, desse monte de traje que as pessoas se travestem, esse monte de traje que elas têm que se vestir, apresentar para as pessoas para não demonstrar fraqueza, não demonstrar que é frágil. Uma outra coisa que a gente escuta muito, a pessoa que é confiante é uma pessoa que não tem medos e nem vulnerabilidades. Não, é a pessoa que diz para você que ela está se esforçando para demonstrar que ela não tem vulnerabilidades e não tem medos, significa que ela é uma pessoa insegura, porque isso não existe, isso não é real. A pessoa que tem que se mostrar para todo mundo que não é vulnerável, então ela é Deus, é uma espécie de Deus, ela não é ser humano.
Então não tem nada a ver. A pessoa que é autoconfiante, ela assume as suas vulnerabilidades. É o contrário. Olha, eu tenho vulnerabilidade sim, eu sou um ser humano e eu estou em paz com isso. Me aceito, isso é original meu. Tem coisas que eu vou trabalhar, eu vou dissolver e eu vou ficar forte, mas eu não nego. Não vou negar. Eu não vou abrir mão de mim porque eu tenho vulnerabilidades. Eu sou um ser humano, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o indivíduo que está tentando se apresentar como um ser que não existe medo e não, olha, não existe vulnerabilidade, descarta, isso aí não tem nada a ver com autoconfiança, isso é insegurança. Né? O medo de ser visto como vulnerável é tão grande que ele tem que se apresentar como um ser todo poderoso, mas a verdade é de cristal. Se você questionar, você desloca ele. Ou seja, se você questionar e colocar contra a parede, esse indivíduo ou ele vai sair de si e se tornar agressivo, vai te atacar, ou ele cai para um estado de impotência, né? Ele fica frágil. Ou seja, para que tudo isso? Para que demonstrar que você é esse Deus que não existe insegurança, não existe vulnerabilidade? A autoconfiança é o indivíduo se aceitar como vulnerável, como um ser humano real. Porém, sim, eu vou observar, na maioria das minhas inseguranças, elas são inventadas, foram concebidas na infância. De uma forma ou de outra, eu construí uma história sobre mim na minha infância, acreditei nessas estruturas, essa estrutura trouxe uma imagem defeituosa de quem eu sinto ser, porém ela não é verdade, ela não é verídica. E eu preciso investigar e desconstruir essa autoimagem, essa experiência negativa que esse indivíduo traz de si lá da infância. Ele acha que essa sensação que ele sente de inferioridade, ele não pode demonstrar isso para ninguém, porque senão, nossa, ninguém vai me aceitar. As pessoas vão me abandonar se souberem que eu sou fraco. Todo mundo é fraco em alguma área da vida, em algum momento da vida. Existe uma coisa chamada noite escura da alma. A noite escura da alma são períodos na vida do indivíduo onde quem ele é para si está desmoronando, ou seja, esse personagem forte, dono do saber, essa coisa toda essa força que ele faz para demonstrar força, isso vai demandar cada vez mais força, cada vez mais energia para sustentar essa fantasia. E aí chega um longo da vida que fica insustentável carregar essa armadura toda. Aí isso entra em colapso, e aí você tem esse indivíduo entrando na noite escura da alma, que ele tem o eu dele entrando em colapso, a empresa está fechando, o relacionamento de 10 anos, o casamento está indo embora, ou seja, a vida do indivíduo está desmoronando tudo. E ele entra a vida tudo que ele tanto defendeu com tanta força está desmoronando. E ele entra nesse estado que a gente chama de noite escura da alma. E nesse estado, muitas vezes é necessário para ele entrar nessa noite escura da alma, nessa vivência que é terrível, é dolorosa, para ele olhar aquelas verdades que ele trouxe e questioná-las. Muitas pessoas entram numa carreira não porque ela quis, ela entrou porque o social induziu ela a entrar. Né? O entorno ali induziu ela a ser médico, mas no fundo não era aquilo. E aí lá para os 40 anos ela começa a questionar por que ela tem que se esforçar tanto para ir trabalhar, mesmo não querendo ir trabalhar, no fundo ela queria fazer outras coisas. E aí começa esse conflito de valores, aí ela começa a ficar a partir no meio. Uma parte de mim que é uma coisa e a outra parte de mim que é o financeiro porque paga as contas, mas a outra parte já está me cobrando cada vez mais que essa não é a minha vida, não sou eu, isso não tem valor, e começa esses conflitos. Então ele vai precisar reaver isso aí. E aí você vê casamentos de 30 anos terminando, mas já estava acabado há 15, aí você vai o indivíduo vendeu a empresa, que aquilo não tinha nada a ver com ele. Então a noite escura da alma é um momento frágil na vida de qualquer indivíduo. Então não é o indivíduo tentando posar de forte, de gigante, isso não existe. Todos nós, seres humanos, somos frágeis em algum ponto da nossa vida, em algum ponto da nossa jornada, em alguma área da vida, em algum momento, isso é do ser humano. Agora, o que não é real, é fantasioso, é eu tentar demonstrar para todo mundo o tempo todo que eu sou forte e confiante, que eu não tenho vulnerabilidade, eu não sou frágil, eu sou um Deus, eu sei de tudo, olha só.
o tanto de títulos e formações que eu tenho na minha parede. Mas olha só os resultados que eu tenho. Né? Então não é por aí. Então a autoconfiança ela torna o indivíduo mais humilde. Se a autoconfiança não tornar o indivíduo mais humilde, mais compaixoso, porque ele entende o que é sofrimento, ele mergulhou no sofrimento dele, sabe o que é ser um ser humano. Então ele vai olhar para as pessoas com um olhar muito mais compaixoso, de cuidado com as pessoas, sem se abandonar. Né? Diferente do indivíduo que se abandona para cuidar dos outros, para fugir de si, ou porque é um padrão dele infantil, que foi assim que ele fez lá atrás na infância, para fugir do sofrimento dele, para se proteger de alguma coisa, ou em busca de alguma coisa que ele sentia que não tinha o suficiente. Tá? Então é isso, meus amigos, tá? A autoconfiança de maneira nenhuma ela não é demonstração de força. Um indivíduo que faz mais barulho, geralmente um indivíduo mais inseguro. A autoconfiança, o indivíduo confiante, ele não vai ficar anunciando para todo mundo que ele é autoconfiante. Ela tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é coeso, ele é tranquilo, ele é em paz na referência dele. Ele não busca mais ele na referência do outro. Ele deixa o outro ter referência que o outro quiser, porque a referência que importa, a experiência que importa, é a experiência que ele tem de si. Né? É essa experiência que valida quem ele é. A autoconfiança não é teimosia. O indivíduo não tem que se agarrar a crenças, a um monte de verdades e ter medo de estar errado, estar brigando com todo mundo porque ele tem que estar certo, porque a estima dele é frágil. A autoconfiança não é isso. O indivíduo confiante ele não tem problema nenhum em soltar uma verdade que serviu ele para abraçar uma verdade maior que vai servir ele de forma muito mais fluida, que vai ajudar ele e o entorno. Né? A autoconfiança não é imprudência, você não vai colocar ninguém, nada em risco, você é coeso, você é racional, você não precisa dessa válvula de escape para ter adrenalina aí no sangue, para se sentir vivo, porque só viver a sua referência original já te traz a sensação de estar vivo, a sensação de estar conectado com a vida. Então você não tem vazio, não existe o vazio ou a vida monótona que eu tenho que sair de mim para buscar uma experiência para me tirar dessa tristeza que sou eu e que é a minha vida. Né? E a autoconfiança não tem nada a ver com imprudência. A autoconfiança não é personalidade forte, é personalidade coesa. Todas as partes do indivíduo, tudo de que existe nele foi reconhecido, observado. E ele trabalha, essa experiência que ele tem de si é uma experiência de certeza, silenciosa para si, força, coesão e união consigo mesmo. Tudo unido. Tem nada a ver com empurrar as minhas verdades goela abaixo de todo mundo. E quando eu sou contrariado, né, eu sou deslocado. Eu saio de mim, eu preciso atacar e arrumar um monte de problema, né, um monte de dor de cabeça. Né? O indivíduo que tem personalidade forte, ele só vai arrumar problema. Agora o indivíduo que é confiante, ele respeita a originalidade de cada um, literalmente respeita o espaço das pessoas. E ele aceita as pessoas como elas são. É maravilhoso. É maravilhoso você entrar em qualquer lugar, na casa de qualquer um, sem julgar, sabe? E aceitar as pessoas no âmago do ser delas. Assim como você se aceita no âmago do seu ser. Tá? E aí as pessoas vão sentir uma conexão mais profunda com você, sem forçar, sem você aparentar ser nada, sem você demonstrar que você é bom em nada. Simplesmente na sua humildade. Muita humildade. Tá? A autoconfiança não é demonstrar que não tem medo, é muito pelo contrário. Né? Não tenho medo nem fragilidades. Não tem nada a ver com isso. Sim, em momentos da vida eu tive medo, muitos medos. Em momentos da minha vida, em partes minhas, da minha existência, me vi vulnerável, sim. Isso aqui sou eu. E eu me aceito. Né? Eu me aceito como eu sou. A maioria dessas fragilidades elas vão ser desconstruídas, mas mesmo assim eu me aceito que eu fui sim vulnerável. Não tem nada a ter vergonha. Não tem que ter vergonha de nada disso. Agora tem que ter vergonha o indivíduo que está tentando mostrar o contrário, que ele é uma espécie de Deus, né, que ele não tem medo, ele é esse ser que ainda ninguém viu, né, só ele. E aí quando ele é questionado, você coloca esse indivíduo numa prova de fogo, ele treme, porque ele está repousado em cima de uma fantasia, ele está de máscara,
ele não está ali autêntico como um ser humano real, de humano para humano. Tá? A autoconfiança também não faz com que o indivíduo tenha que se escorar no saber, né? Tem que se escorar nas suas filosofias, tem que ficar dando palestra para todo mundo. Eu não vou por aí ficar dando palestra para ninguém. Eu ajudo as pessoas, se as pessoas me perguntarem, olha, Anderson, eu estou tendo esse problema. Até no meu trabalho, meu trabalho não é moldar a experiência do meu cliente. Né? Ele senta na minha frente, ele traz os desafios dele, que não está fluindo os negócios, não está fluindo o relacionamento, a estima, a confiança dele não flui. Eu vou fazer um papel de uma base segura, sou seguro de mim, primeiramente, e aí eu vou observar, ele vai contar a história dele, esse material dele vai se desdobrar sem eu ter que moldar esse cara. Não tem nada a ver, não tem que transformar ele num sósia meu. Eu vou ajudar ele a olhar para a experiência dele com muito mais profundidade. E aí ele vai olhar com uma profundidade a experiência dele passada e presente como ele nunca viu antes. E ele vai desconstruir um monte de verdades e que essas verdades causam nele uma reação, né, uma reação emocional que prejudica ele, que torna esse indivíduo impotente, que torna esse indivíduo inseguro, que torna esse indivíduo ansioso, né, que é um estado regressivo. Então, o meu trabalho, nem até como facilitador de performance, facilitador de transformação, não é moldar ninguém a minha certeza. O indivíduo ele vai observar as certezas dele, ele vai contar a história dele, vai ter esse desdobramento natural desse material, que é ele que vai analisar. Eu só estou dando as condições perfeitas, ideais, em um lugar seguro, eu seguro de mim, na minha referência, e aí ele vai se sentir seguro de deixar esse material, conforme ele vai falando, isso significa que esse material está se desdobrando e ele vai tendo uma observação mais profunda de todo esse material, e depois tudo isso é reconfigurado e ele vai passar a ter uma expansão na personalidade dele. Toda vez que ele sai desse desdobramento, ele sentiu que ele se expandiu, né? Aquelas dores já não dominam mais, aquela tensão, aquela insegurança não domina ele mais na hora da performance, não só performance nos negócios, na vida, no esporte, é para tudo, é performance de viver, tá? Bom, meus amigos, então é isso, tá? Na semana que vem eu vou fazer uma live sobre quais são os principais obstáculos da autoconfiança. Na semana passada eu falei sobre o que é autoconfiança, quais são as características da autoconfiança, eu coloquei as principais. Hoje eu estou dizendo, a nossa live está sendo sobre o que não é autoconfiança, para você não confundir autoconfiança com personagem, com performar uma máscara, um baile de máscara, e porque ela é intrínseca, ela é fidedigna, não há performance, é uma vivência coesa e fluida. E na semana que vem a gente vai falar sobre quais são os principais obstáculos da autoconfiança. Tá? E aí conforme a gente vai caminhando com as nossas lives, eu vou trazendo mais informação e vai ser sempre nessa direção, sobre a autoconfiança, porque é um material que falta, né? Você olha na enciclopédia que a gente tem de psicologia, é muito generalista, é a experiência mais desejada, mais importante que todo mundo busca, né? A autoconfiança é algo mais desejado, é a que todas as pessoas na Terra mais desejam, sentir a referência dela, sentir confiante, firme, forte, coesa, fluida. Né? Para que dessa forma, como uma consequência, a vida, os relacionamentos, os negócios, a vida também flua. Tá? Então, e a gente vai falar só disso porque falta sim, nós somos aqui no Brasil, é muito carente desse material, apesar da importância da autoconfiança. É muito material generalista e você precisa buscar em várias fontes, referenciar e trazer o que todo mundo realmente está pautando e principalmente pautar na sua experiência. Né? Eu também passei pela experiência, fiz o trabalho em mim também, então nada mais do que você compartilhar aquilo que é vivido, que é real. Porque quando você compartilha dessa forma, você está expressando verdade, né? A sua fala ela é penetrante porque
ela emana a verdade, né? Você não está ali tentando performar, você viveu, né? E você conhece, tá? Meus amigos, eu vou ficando por aqui, tá? Essa live ela vai ser gravada, vai ficar acho que no feed também. Depois eu vou baixar ela em MP3, eu vou disponibilizar para todo mundo essa série de lives sobre o DNA da autoconfiança de forma gratuita aí, como é uma forma de contribuir, tá bom? No mais é isso, um grande abraço e, bom, se alguém tiver alguma pergunta, deixa eu ver como é que, acho que já dá as pessoas fazerem perguntas, deixa eu ver. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, então é isso, tá? A gente se fala na próxima terça-feira, às 19 horas. E tenha uma excelente semana. Espero aí que esse nosso bate-papo tenha edificado você de alguma forma e principalmente tenha ajudado a você a ter uma experiência de si mais coesa, tá? Uma experiência de si mais expansiva, de forma agradável, é claro. Tá bom? Juliana, um grande abraço. Quando der, eu passo no posto lá para comer aquela coxinha maravilhosa que vocês fazem. Vocês têm um atendimento fantástico, tá? Passo em Gaspar para comer a coxinha de vocês, tá bom? Sempre que vou para Brusque, eu passo ali, tá bom? Um grande abraço e uma boa noite. Bye, bye.